Olá pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar uma pesquisa aqui que eu fiz em função da preocupação da redução de praticantes em decorrência da crise epidemiológica e do coronavírus, né? Essa é uma pesquisa que eu estava fazendo e acabei encontrando mais material relativo a isso em relação ao judô no Japão. Né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael Borges e pesquiso bastante na área do ensino, do judô, aspectos didáticos e pedagógicos e também o desenvolvimento do judô no ambiente escolar. E ao pesquisar isso, né, para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no mundo do esporte, que foi bem impactado pela crise do coronavírus, não só no judô, mas todos os esportes de maior contato, como o jiu-jitsu, no qual também ministro aulas, eu tive pesquisando e encontrei alguns resultados interessantes que eu gostaria de apresentar e até mesmo para trazer essa reflexão para nós professores aqui no Brasil, né, para saber o que a gente vai poder fazer para melhorar. Então eu peço desculpas aí pela informalidade, eu imprimi aqui os resultados, são 3 gráficos interessantes, né, para começar. Esse aqui é o gráfico, o primeiro gráfico, onde nós temos aqui o total de número de praticantes de judô, tá? Na Federação Japonesa de Judô, né? Então são praticantes federados. O que nós temos aqui de interessante, para que possamos entender melhor, é que na linha azul, aqui nós temos a marcação dos praticantes no ensino fundamental 1, que seriam crianças aí em torno de 5 a 11 anos de idade. Na linha vermelha, nós temos os praticantes do ensino fundamental 2, né, em torno aí de 12 a 15 anos de idade. Aí na linha verde, né, nós temos aqui o ensino médio, crianças de 16 a 18 anos de idade. Na linha roxa, nós temos os praticantes de judô no âmbito universitário. Bom, se nós considerarmos a escala do gráfico, é perfeitamente visível que conforme o praticante vai ficando mais velho, menor a quantidade de praticantes. E que nós temos uma relação aqui da saída do ensino médio para a universidade, né? É uma redução bem significativa do número de praticantes, diferentemente do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2, onde nós temos uma diferença menor, porque muitas crianças iniciam o judô ainda no ensino fundamental 2. Né? Isso é comum no Japão, a criança começar o judô ali por volta dos 11 anos de idade. O que temos de interessante nesse gráfico? Bom, tem esse aumento expressivo, né, na linha azul claro, que representa os praticantes de judô dentro de empresas. Ou seja, são praticantes de judô que supostamente, em tese, né, já saíram da universidade e foram para o mercado de trabalho. Então nós temos aqui no ano de 2012, 2013, um aumento expressivo do número de praticantes de judô dentro de empresas, onde elas passaram a apoiar um pouco mais o esporte, e um aumento muito grande de 2018 para 2019, também do apoio das empresas. Eu acredito que esse apoio das empresas seja muito em função dos Jogos Olímpicos que seriam realizados no ano de 2020, né, no Japão. Então, eu acredito que os Jogos Olímpicos explique muito isso aqui. Né? Agora, o que chama atenção em linhas gerais é que essa pesquisa é do ano de 2004 a 2019, tá? E que nós temos, tanto para homens e mulheres, uma queda constante do número de praticantes. E essa queda, que é o que mais nos preocupa, porque essa queda é muito mais acentuada para os iniciantes do que para aqueles que já estão formados no momento. Ou seja,
a preocupação é que em pouco tempo esse número de praticantes, né, de iniciantes no esporte possa cair. Talvez aqui a explicação é que o jovem adulto que já tomou gosto pelo esporte vai continuar praticando e ele tem uma resistência maior a parar o esporte, diferentemente daquele que está iniciando a prática esportiva, né, na linha representada aqui na linha vermelha e azul escuro. Nós temos aqui uma redução, tá, importante de pessoas, pessoas envolvidas no esporte. Né, seriam técnicos e diretores. Né? Aqui tem uma queda expressiva. Agora, é muito importante entendermos que tudo isso é pré-pandemia, porque essa pesquisa ela foi consolidada no ano de 2019 e publicada somente no ano de 2020. Então, é uma pesquisa relativamente nova, está bem atualizada. Mesmo porque o Covid-19, né, começou a afetar aí o mundo todo no ano de 2020, aqui no Brasil por volta de março de 2020. Então esse gráfico ele nos remete a muitas coisas que podem ser compreendidas não só no Japão, mas aqui no Brasil. Né? Nós, como professores, nós temos visto que os nossos dojo estão com poucos praticantes. Isso é algo comum que eu ouço com muitos colegas aí que são professores, e eu acho que essa retomada vai ser difícil. Né? Está sendo difícil, não só para quem participa do circuito federativo, né, como para aqueles alunos iniciantes que ainda nem chegaram no circuito federativo. Vale ressaltar que essa pesquisa aqui do Japão, até o ano de 2019, considera, tá, os praticantes da federação, filiados junto à Federação Japonesa de Judô. Né? Então, não temos que ter esse cuidado na interpretação dos dados, porque a Federação Japonesa de Judô tinha, até aí, no ano de 2019, em torno de 140 mil praticantes. Né? Exatamente aqui, ó, nós temos 143.549 praticantes de judô. O Brasil, na minha pesquisa, do que eu fiz, até publiquei aí, andou sendo no meio, sendo falada no meio, e são dados abertos, tá? Não tem nada, são dados perfeitamente publicados. Nós temos em torno de 80 mil praticantes de judô, né? Tínhamos em torno de 80 mil praticantes de judô filiados junto à CBJ, né? A nossa entidade maior aí do judô nacional. Difere um pouco se nós considerarmos, é importante fazer essa observação, a soma total dos filiados às federações. Né? Existe uma diferença pequena, aí tecnicamente explicável, mas eu nem vou entrar em detalhes. Mas é só para que vocês entendam que estamos falando de atletas filiados junto às federações. Portanto, são atletas que, na sua maioria das vezes, estão competindo ou mais próximas ao esporte. E o que isso chama a atenção? Lendo uma outra matéria, que eu não imprimi, mas também é um gráfico muito simples, uma matéria publicada num jornal japonês, ainda este ano, né, porque aqui que fala a respeito da redução do número de praticantes de judô no ano de 2020. Aqui é visto que no ano de 2020 houve uma redução do número de praticantes de judô pela matéria, que trouxe a apenas 55 mil praticantes de judô filiados junto à Federação Japonesa. Ou seja, saiu de 143 mil para 55 mil, uma redução muito grande, próximo a 70%, né, de redução. Então, é uma redução extremamente significativa. E imagina o que isso pode acontecer num gráfico onde nós já estamos notando uma redução
em ambos os gêneros, né, significativa. O que isso pode acontecer? Como é que isso vai ser pós-pandemia? Talvez a gente esteja num momento muito importante do nosso esporte, onde nós devemos estar repensando a forma de atuar e o que fazer para recuperar, né? Um dado interessante é que essa redução, né, ela é vista, aqui nós estamos falando só das mulheres, tá, das meninas. Então, nós podemos identificar na linha vermelha, assim como a azul, que representa a iniciação do esporte, o ensino fundamental 1 e 2, que as meninas têm uma redução mais atenuada quando comparado ao masculino. Tá? As escalas estão diferentes, porém o que é interessante nós verificarmos é o coeficiente angular dessa reta, né, que para os homens é muito maior essa perda, tá? Tanto em percentil quanto na velocidade de perda. Então é algo que nós temos que ter muito cuidado. Verificando esses dados dos últimos 10 anos, 2009 a 2019, para o ensino fundamental 1, nós tivemos uma redução de 26% em 10 anos. Ensino fundamental 2, 32,5% do judô japonês. E no ensino médio, uma redução de 33% no número de praticantes. O maior percentil está no ensino médio, que é aquela transição muito importante, né, na vida do estudante. E para o ensino universitário, praticantes universitários, tivemos uma redução de 26%. Em média, girando em 30% em todas essas faixas, nos últimos 10 anos. Agora, com o coronavírus, reduziu quase 70%. Talvez nós tenhamos um repique, né, um aumento quando as atividades voltarem ao normal, ou ao novo normal, porém, esse aumento, muito provavelmente, não chegará aos 143 mil pré-pandemia. E isso é importante trazermos para o Brasil. Isso pode ser uma realidade, porque o judô no Japão faz parte da cultura mesmo, né? Eu sei que as diferenças são gigantescas, sociais e culturais. Lá eles têm problemas no judô que nós não temos aqui e vice-versa. Mas o importante é que isso tem que ser considerado, né? O coronavírus, essa crise do Covid-19 está atacando a todos e é visto. Né? O que eu queria comentar, né, voltar à reportagem que estava falando sobre a redução nos esportes, é o seguinte, aqui a reportagem indica uma redução média de 35% no praticante de judô no ambiente escolar. Temos até aqui uma outra variável muito importante, que é o beisebol softball, que também é um esporte muito praticado no Japão, até mesmo com mais praticantes, pelo que eu pude entender, do que o judô, né? Muito mais praticantes, teve uma redução de 47%, né, nos últimos 10 anos. Então, corrobora, né, com os dados dessa pesquisa, que é da Federação Japonesa de Judô. É diferente desse outro jornal. Porém, aqui é visto que nós tivemos aumento em outras modalidades, né? E a principal delas é o futebol, né? Muito conhecido aí por nós. As reflexões são diversas, eu queria trazer esse raciocínio, esse problema para vocês, professores, nos ajudar, né, a entender e a encontrar soluções práticas para que nós possamos minimizar esse problema, né? Acreditando no esporte o qual nós escolhemos e o qual pode educar, agregar muito valor na cultura, na ética e na moral dessas crianças, né, e dos praticantes. Então, pessoal, eu queria deixar registrado esse vídeo, né, para que vocês pudessem comentar,
fiquem à vontade de entrar em contato. Eu acredito que existam muito mais informações, é que para o vídeo não se alongar muito eu vou encerrar por aqui, mas é algo que a gente tem que voltar a debater, principalmente no que diz respeito, eu acho que, não principalmente, mas é algo muito importante no que diz respeito à quantidade de praticantes, né? Aqui, ó, só para reforçar, os praticantes mais velhos. Ninguém começa a praticar judô aqui, muito raro. Porém, nós temos identificado, né, em outras modalidades, o início, digamos, um pouco mais tardio. Né? Isso é muito visto, por exemplo, no jiu-jitsu. Né? Tem muito praticante que começa no nível universitário ou no nível do ensino médio. No judô isso não é visto nem no Japão e nem aqui no Brasil. Né? Então é algo que, de repente, o estudante ou ex-atleta de judô que parou aqui no ensino médio ou até mesmo parou no ensino fundamental 2, dificilmente ele retorna para o judô aqui. No Brasil, nós temos visto essa migração para a modalidade do jiu-jitsu. Né? Perde-se esse contexto, essa ligação, e quando ele volta a praticar um esporte de luta, geralmente não é o judô. Isso é algo que nós temos que estar atentos. Né? Enfim, são diversas outras interpretações que a gente pode ter nesse gráfico, né, indicando aí a necessidade de nós, professores, debatermos sobre o nosso trabalho. Né? Não são todas as entidades que pensam dessa forma. Poucas entidades trabalham em prol do desenvolvimento profissional do professor e, consequentemente, do esporte. Então, se nós, professores, não debatermos os nossos problemas e os nossos desafios, isso se torna um problema maior ainda. E eu digo isso pelo fato de que aqui no Brasil, né, como eu havia dito, que nós tínhamos em torno de 80 mil praticantes filiados, por outro lado, nós temos aí praticamente 2 milhões de praticantes, né, no total. Se tirar os 80 mil, 100 mil, temos outros 1 milhão e 900 mil praticantes que não são filiados. E temos que ter professor para tudo isso. Ou seja, os professores precisam pensar não só no âmbito competitivo, né? Nós precisamos considerar também a grande massa crítica do judô, que são aqueles que não estão filiados. Agora, se o Japão perdeu 70%, quanto por cento a gente perdeu aqui? Será que perdemos mais, perdemos menos? Quais são os desafios que nós temos para resgatar toda essa quantidade de praticantes perdidas? Então, essa fica para a nossa reflexão e para uma próxima conversa. Obrigado.